Bom dia. Preciso nem falar que eu sou do Ceará, que a cabeça já entrega, né? Entender? Bom dia. Bom dia. Nossa, vocês estão vivos, né? Isso é ótimo. Primeiro eu quero agradecer o convite, né, e o espaço que foi aberto para que a gente pudesse estar aqui mais uma vez falando sobre um tema tão importante e que foi extremamente pertinente essa leitura anterior, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Às vezes a gente está aqui na Terra e a gente se engana com a Terra. É como se... Peraí que já passaram o slide. Agora sim. A gente se engana com a Terra e as coisas da Terra elas são muito sedutoras. Os prazeres, os gostos, os desejos, eles são muito sedutores. E às vezes essa sedução, esses prazeres, né, os hormônios, nos fazem esquecer algo extremamente importante e pertinente da nossa própria existência. O que é você? Você já parou para se fazer essa pergunta? Quem sou eu? O que é que eu sou? Ah, eu sou um ser humano. Tá, e o que é que significa isso? Ser humano significa que você tem um corpo? Tá certo. Mas você não é esse corpo. E a gente às vezes se pergunta, né? Por que eu estou aqui? Eu estava há poucos dias vendo uma moça que estava dando um depoimento, um desses vários podcasts que existem, né? E ela contando a história da vida dela, que ela tinha tentado se matar. E numa dessas tentativas, ela, graças a Deus, não deu certo, ela foi para o hospital e o médico veio conversar com ela e perguntar por que ela tinha feito aquilo. Ela falou que a vida para ela não tinha sentido. Porque ela não entendia quem ela era. Olha só as perguntas. Ela não entendia quem ela era, de onde ela vinha e por que ela estava aqui. Então, sofrer não faz sentido. Era isso que ela dizia. Aí o médico, é interessante, você deve ter visto esse vídeo. O médico mostrava para ela, então, aquele aparelho que mede os batimentos cardíacos. E explicou para ela o seguinte, ó. Enquanto tem batimento, isto é, enquanto tem vida, vem coisa boa e coisa ruim. Porque aquele aparelhinho mostra, né, subidas e descidas. Quando a vida não tem problemas e coisas boas, é porque ela acabou. E ela vira uma linha reta. Então, a reflexão que nos traz esse aí é o seguinte. Todo mundo aqui vai fazer uma jornada. O nome dessa jornada chama-se desencarne. Alguém duvida disso? Não, né? Quer que eu prove? Tá aqui, ó. Tá aqui. Então, vamos lá. Se todo mundo vai fazer essa jornada, vamos se preparar para ela. Sim ou não? Imagina que você vai para o Ceará. Você vai levar jaqueta de frio na mala? Vai? Vai, gente? Claro que não. Mas eu que venho lá do Ceará para cá no inverno, às vezes. O que é que vocês acham? Trago, né? Tem que trazer, né? Porque, sei lá, pega uma neve, como já peguei, pega uma temperatura negativa, como já peguei. E aí, temos nós preparado a nossa mala, nossa suitcase, né? Temos preparado ela para o momento que todos nós vamos ter que passar, que é o do desencarne? Ou vamos chegar lá nus, pelados e despreparados? Até quando a gente vai se enganar? E aí a mensagem fala sobre isso. Até quando a gente vai mentir para a gente? E não assumir a realidade nossa espiritual, que é a nosso verdadeiro eu. Quando eu fui escrever esse livro, que fala sobre espiritualidade, é o meu terceiro livro, quer dizer, não sou escritor, estou nessa jornada há 28 anos, e esse é somente o meu terceiro livro que eu acabei de lançar. Virão outros, claro, porque eu estou me animando, sabe? Aí é um negocinho que pica nós e a gente fica com vontade de trazer mais. Então, qual a ideia desse livro? Né? Qual a ideia desse assunto? É nos fazer relembrar esse fato, de que você é um espírito. E cuidar da sua espiritualidade é tão essencial quanto almoçar, jantar e tomar café da manhã. Cuidar da sua espiritualidade é tão necessário quanto respirar. Pare de respirar aí para você ver. Você vira espírito agora. Então, a gente precisa tratar desses assuntos. Espiritualidade, evolução, autoconhecimento, aceitação, foco. Foco em quê?
na minha evolução. Então, se a gente não tratar desses assuntos agora, a gente vai tratar quando? Será que a gente vai fazer isso como fez André Luiz? Quem já leu o livro Nosso Lar ou assistiu o filme? Levanta a mão aí. Então nós estamos falando de uma pessoa que todo mundo conhece. Nós vamos tratar a coisa da mesma forma que ele, ou esperar morrer para ver o sofrimento chegar? Isso não faz sentido. E olha que nós estamos falando de alguém bom, viu? Porque André Luiz era uma pessoa boa. Ele era ótimo para os outros. Ele era um médico, chegou a atender 2.000 pessoas de graça. Porque no filme só mostra ele atendendo uma, né? Mas ele, na verdade, até no livro, eu já li o livro Nosso Lar 5 vezes, está lá escrito lá, mais de 2.000 pessoas ele atendeu gratuitamente. Olha a carga de caridade que esse homem tem. E por que tanto sofrimento? Porque ele esqueceu de cuidar da pessoa mais importante de todas. Aquele que ele tinha direito de cuidar, que eram os seus pacientes, orientar os filhos, essas coisas, isso ele fez. Mas aquele que a gente tem o dever de cuidar, ele não cuidou. E aí foi difícil para ele aceitar o nome dera ele, né, suicida, ele achava que não era real. Por quê? Porque ele não tinha se matado. Pelo contrário, tinha lutado pela vida até o último instante. Mas com a lei de Deus, gente, não tem barganha. Com a lei de Deus não tem o meu termo. Até pegar o que ela falou, né, que tem um lado do inferno e tem um lado do céu, né? E às vezes a gente fica em cima do muro sem saber para onde ir. Aí você olha para os anjinhos estão todos chamando, vem para cá fazer o bem, vem para cá fazer caridade, vem para cá estudar evangelho. E do outro lado, os diabinhos lá, tudo lá, bebendo, não sei o quê, farriando, nem aí para você. Aí você chama um deles e diz assim, vem cá, mas por que vocês não chamam a gente para ir para aí? Se eu estou aqui no muro, não decidi ainda, e a galera aqui desse lado é toda hora me chamando. Aí o diabinho olha para ele e fala assim, porque o muro é nosso. Quando você acha que não tomou uma decisão, na verdade você já tomou uma decisão. Porque só existe uma forma de bondade, a ação do bem, que a gente chama de caridade. Quando você não faz o bem, significa que você ou não está fazendo o bem, não está fazendo o bem, está fazendo o mal. Para Deus é praticamente a mesma coisa. Porque o que é? Porque não existe meio termo, bem e mal. A gente acha que tem. Eu pago meus impostos. Esse é o meu termo, né? E meus impostos vão para o governo e o governo cuida de quem precisa. Sério? Então, não existe meio termo. É como claro e escuro. Né? A gente ou tem luz ou não tem. Ou tem amor ou não tem. E se espiritualizar é um pouco isso. Hoje a gente trouxe aqui, nessa apresentação, alguns tópicos. Tá? Que na verdade são capítulos do livro. Mas eu gostaria de, além desses tópicos, eu queria que vocês participassem. Eu não queria que isso aqui fosse uma palestra. Eu queria que fosse uma conversa. Eu queria ouvir vocês também, eu queria ouvir perguntas de vocês. Tá? Sobre os assuntos que a gente falar aqui. Porque às vezes algumas coisas parecem óbvias, mas outras parecem tão estranhas. E a gente fica assim, mas isso é real, isso aí que está dizendo? E essa dúvida eu queria tirar hoje. Né? E gostaria também que vocês me ajudassem a tornar essa palestra ainda mais interessante. Bom, o primeiro assunto que a gente vai falar é evolução. Sim, deixa eu explicar uma coisa. Quando eu falo em espiritualidade, para nós espíritas, tem duas definições para essa palavra, tá? Deixa eu dar as duas definições. A primeira é o local onde os espíritos habitam. A gente chama de espiritualidade. Então, Allan Kardec, André Luiz, quando esteve na espiritualidade, sofreu lá no umbral. Então a gente costuma dizer isso, né? Bezerra de Menezes, lá da espiritualidade, comanda falanges de socorro, né? Não é assim que a gente diz? Então a gente usa esse termo espiritualidade para se referir ao espaço, né? Lógico, multidimensional, onde os espíritos habitam. Tudo bem aí? Ok. O livro não fala sobre isso. O livro fala sobre a segunda definição, que é espiritualidade no sentido de processo evolutivo. Espiritualizar-se é o processo de você aproximar-se, cada vez mais botar foco no seu espírito. Cada vez mais tornar o seu espírito mais sublime ou mais evoluído. Ou, como o próprio Evangelho sugere, no capítulo 17, ser perfeito.
Então, espiritualizar-se é se melhorar. Como ela disse, um pouquinho todo dia? Sim, um pouquinho todo dia já é muita coisa. Sabe por quê? Porque depois de vários dias você tem um monte de pouquinho junto. Aí você começa a ter coisas substanciais. Mudanças substanciais, certo? Então não existe evolução de forma rápida. Existem espíritos que evoluíram tão rápido que quando você olha, você assim, cara, isso aqui é fora da curva. Não consigo lembrar de um exemplo maior do que Paulo. Porque mesmo sendo... Paulo e Pedro praticamente foram os dois maiores divulgadores da doutrina de Jesus, depois que Jesus morreu. Sim ou não? Ok. Só que Pedro foi apóstolo. Pedro conviveu com Jesus. Pedro era um homem bom. Pedro passou 3 anos ao lado do Cristo. Paulo nunca viu Jesus. A não ser naquele dia no caminho de Damasco, quando ele viu ele no meio daquela chama. Então, não houve por parte de Paulo o convívio, os ensinamentos, os exemplos, as curas, as evidências da grandiosidade do Cristo. Não houve nada disso. Pelo contrário, dentro do coração dele tinha ódio e perseguição. E assim ele perseguiu os cristãos. Olha a guinada que esse homem deu na vida dele. Ó. Uma única encarnação, viu? Foi a guinada tão medonha, como ele diz lá no Ceará. A guinada foi tão medonha que ele saiu de Saulo e falou, agora eu tenho que mudar até de nome. Parece muito com a mudança de Allan Kardec. Hippolyte Léon Denis Arrivaillot, aquele professor da aritmética, poliglota, tradutor de alemão e tal, saiu daquele campo e disse assim, cara, agora a minha dedicação vai ser a minha vida espiritual, vou cuidar da minha vida espiritual, vou até mudar de nome, mudou toda a obra dele para Allan Kardec. Por que espíritos fazem isso? Porque eles precisam criar um marco divisório dentro deles mesmos, né? Não precisa mudar de nome, mas eles precisam criar um marco divisório dentro deles mesmo para dizer, daqui para frente eu sou diferente. Se você perguntar a minha idade, eu tenho 48 anos, mas a minha idade mais significativa para mim é 28, porque foi quando eu comecei meu trabalho espiritual. Eu comemoro mais em agosto o meu aniversário de mediunidade do que o meu aniversário em maio do meu nascimento. Porque tem mais significado para mim. Deu para entender? Então, quando a gente fala espiritualidade no livro, quando a gente está falando de espiritualidade aqui, nós estamos falando desse processo, né, que inclui, obviamente, a nossa evolução. Vamos falar de evolução. Evoluir é fácil. Vou repetir a frase, hein? Evoluir é fácil. Não é não? Ué. A gente, presta atenção. É fácil fazer bolo? Não. Tá vendo? Adoro essa discussão. Vou já pegar aqui. É fácil fazer bolo? Não. Eu acho que deve ser uma das coisas mais difíceis do mundo. Eu tenho a mesma opinião que tu. Mas vamos lá. Existem receitas de bolo? Dá então para seguir uma receita e fazer um bolo? Dá ou não dá? É só fazer o que está escrito ali. Não é não? Não vai sair como quando vocês fazem. Porque aprendendo, não sei o jeito certo de bater, sei lá, de misturar massa, essas coisas. Mas uma hora, alguma coisa sai. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, a gente não sabe fazer uma coisa, mas a gente precisa aprender. O que é fácil para nós, pode não ser para o outro. Quem aqui sabe pousar um Boeing, um Airbus 321 com 180 passageiros? Quem tem essa coragem? Levanta a mão. É para pousar, não é para cair não, viu? Está entendendo? Então, eu pergunto, será que é difícil para o piloto? Não, não é. Ele estudou, ele treinou, ele praticou, ele está aquilo ali há anos, tem 50 mil horas de voo. Então, ele tem toda essa bagagem de conhecimento para fazer aquilo ali. Aí, para ele, parece fácil. Mas para nós é fácil? Já viu quantos botões tem na cabine de um avião? É uma coisa absurda. Então, evolução é fácil ou difícil? Depende de como você olha para ela. Ela pode se tornar algo muito difícil se você persistir numa parte sua que chama defeitos morais. Sempre que você olhar para dentro de você e ver os seus defeitos morais falando mais alto que as suas virtudes, a evolução para você
É muito difícil. Mas existe então o outro lado, né? Qual é o outro lado? Se você cultivar em você virtudes, a evolução se torna difícil? Alguém aqui gostaria de passar pelo que o Chico Xavier passou? Pelo sofrimento que ele passou, por toda a dor que ele passou, perseguição? Quer passar? Gostaria? Ninguém aqui ia aguentar. Mas ele passou, não passou? Tá. Ele está mais bem preparado ou mais despreparado do que nós para evoluir? Ele está muito mais bem preparado do que a gente para evoluir. E os grandes ícones que nós temos na vida, Padre Pio, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier. Por que a gente tem essa galera como exemplo? Porque essa galera consegue evoluir. Eles conseguem achar caminhos de evolução que tornam mais fácil o nosso. Porque eles demonstram virtudes que nós temos, mas não usamos com toda a ênfase, temos, mas não usamos com toda a vibração, e aí acabamos nos perdendo para o nosso outro eu. Uma das coisas mais interessantes que vocês vão notar nessa conversa aqui é que eu nunca vou falar de alguém. Porque a evolução só depende de você. Você não consegue evoluir alguém. Você consegue influenciar alguém. Você consegue dar ferramentas de evolução a alguém. Por exemplo, eu nunca vi pessoalmente Chico Xavier. Nunca. Apesar de ter tido a oportunidade, eu não fui até Uberaba. Estava muito velhinho, não quis ir. Aí, mesmo assim, foi uma das pessoas que mais me influenciou. Uma não, foi a que mais me influenciou a ser espírita. Eu nunca vi este homem, nunca achei uma palestra dele, até mesmo porque ele não dava. Então, o que é que fez esse homem ser uma influência tão forte para mim? O exemplo. Então, você quer que seus filhos evoluam? Seja para eles exemplo. Não adianta dizer assim, ó, não pode fumar não, viu? É uma incongruência. A gente vê pais, às vezes, pedindo para os filhos, olha, você tem que sempre falar a verdade para o papai, para a mamãe, você tem que sempre falar a verdade. E os filhos veem o pai mentindo o tempo todo. Ó, liga lá para o meu trabalho e diz que eu não estou. Diz que eu estou doente. Aí o exemplo vai sendo o quê? Deformado, desconstruído. E quando você tenta dizer para o filho, ó, meu filho, acho que você devia tomar decisão, sabe de nada. E você não entende por que isso aconteceu. Eu tenho um amigo meu que trabalhei 7, 8, quase 8 anos com treinamentos de emocionais, liderança empresarial e também liderança da própria vida. E gestão de emoções, essas coisas. Aí, na época, já havia no Brasil uma forte discussão sobre diversas formas de liderar. A liderança rotativa. Eu sou presidente essa semana, tu é presidente semana que vem, tu é a liderança rotativa. Cada um bota o sapato do presidente para poder ver como é que é. Para ver como é que cada um se sai, né? Aí tem outras formas de liderança. Liderança participativa, né? O líder não toma decisão só. Tem que sempre dividir, né? Com 2 ou 3 ali que fazem parte de um conselho. E tem várias formas de liderança. O meu amigo Neil, que era o presidente da empresa que eu trabalhava, ele dizia o seguinte, ó, só existe, na verdade, um tipo de liderança. O nome dela chama exemplo. Ou você dá exemplo, ou você não lidera. Mas os líderes são seguidos, porque dão exemplo de evolução. Paulo é um exemplo para nós. Jesus é um exemplo maior de todos. Né? E por isso que a gente o segue. A gente segue essa galera porque, no fundo, muitos aqui que estão aqui hoje são vitoriosos por estarem aqui. Vou explicar isso melhor. Quantas coisas você tinha para fazer hoje de manhã, além de estar aqui? Vou começar assim, ó, em casa descansando, porque todo mundo aqui trabalha. Ou se trabalha na rua, trabalha em casa, mas trabalha. Porque nesse país aqui, meu amigo, não trabalhou, as coisas não andam. Então, todo mundo aqui trabalha. Mesmo assim, um domingo de manhã, onde é que vocês estão? No Centro Espírita, ouvindo palestra. Ouvindo o cearense, cabeça chata, falando com vocês. Né? Então, já é uma vitória.
já fica fácil perceber que o teu espírito está dizendo assim, a gente precisa evoluir. Esse grito interno já tem. A dificuldade, muitas vezes, é no como. Eu quero bolo, mas eu não tenho receita. Eu quero me melhorar, mas eu não sei como começar. Eu li no Evangelho que o perdão, a indulgência, a benevolência, a caridade, são coisas essenciais e eu entendo isso e aceito isso como verdade. Mas como praticar isso? Eu nunca vou esquecer, uma vez eu estava numa missa. Quando me chamam para missa, eu vou. Aliás, qualquer canto que me chamar, falou de Jesus, eu estou dentro. Aí eu estava nessa missa e o padre estava lá. Era um casamento de um amigo nosso. E o padre estava lá fazendo o sermão. E na hora do sermão ele foi falar, adivinha qual era o tema? Caridade. Ah, isso tudo a ver com a gente, né? Que é espírito. E aí eu lá ouvindo o sermão, adorando o padre, ó. O padre era bom, viu? Mas ele falou de uma forma de caridade que eu nunca tinha pensado. Eu já era casado na época. Já tinha meus 3 filhos. E eu ficava me perguntando. E o padre falou assim, ó. Você, falando pro casal, né, que estava se casando, você vai ter que ser caridoso com ela. Falando pro cara, pro noivo. Quando ela estiver cansada do trabalho da rua, ou do trabalho doméstico, ou do cuidado dos filhos, você vai ter que ter caridade com ela. Rapaz, eu nunca tinha parado para pensar. O exercer caridade com o casal, com marido e mulher. E é legal isso, porque é uma coisa que o Espiritismo falta. O Espiritismo não falta palestra nem livro, mas não tem um encontro de casal. Para ajudar a resolver esse tipo de problemas conjugais. Não tem. Os evangélicos estão na nossa frente aí há anos-luz, viu? Anos-luz. Você vê os casamentos evangélicos duram muito mais do que os espíritas. Então, tem alguma coisa que a gente pode melhorar. E por que isso não aconteceu ainda, eu não sei. Então, nós também temos que perceber que a evolução, que a gente só cuida da nossa. Mas quando você cuida da nossa, da sua, acontece um fenômeno ao seu redor que você vai ficar impressionado. Você vai ficar boquiaberto com o resultado de cuidar da sua própria evolução. A sua vida vai se transformar de uma maneira que quem está ao seu redor vai se contagiar. Contagia de um jeito que até quem não lhe conhece vai ser contagiado pelo seu exemplo. Como eu fui para o Chico Xavier. Pegaram? Energia. Quer ver, ó? Qual foi o texto que Jesus deixou escrito? Que ele escreveu do punho dele? 0. Qual é o TikTok de Jesus? Não tem. Qual é o Instagram de Jesus? Não existe. Como é que esse homem falou as coisas que falou há 2000 anos atrás e todo mundo sabe o que ele disse? Primeiro que ele foi exemplo de tudo que ele falou. Quando ele falava de perdão, ele disse assim, ó, não atire a primeira pedra. Só atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Rapaz, isso é muito forte. Você naquela época levar as pessoas a esse nível de reflexão. Refletir sobre si mesmo. Quem é que reflete sobre si mesmo? A maioria das pessoas vive igual burro de carga. Trabalho, casa, trabalho, passa no McDonald's, pega o café, vai para o trabalho, volta para o trabalho. É assim. A maioria de nós vive mecanicamente. E esquece. Vai dormir. Acorda, toma café, sai do trabalho. E às vezes a gente dedica por semana, às vezes, 1 a 2 horas para a nossa espiritualidade. Gente, é muito pouco. Você é espírito. Eu não estou dizendo para você parar de trabalhar e ficar pregando o evangelho, não, viu? Eu estou só dizendo o seguinte, balance isso melhor na sua vida. A sua evolução depende da sua espiritualidade. Então, cuide de você, porque eu não vou cuidar, não. Quem é que vai cuidar de você? Você. E não adianta jogar a culpa no marido, nos filhos, no vizinho. Cuide de você. Uma vez Chico Xavier tinha uma hortazinha no quintal dele e as formigas tomaram de conta. Começaram a comer a horta dele, ele desesperado. Aí um amigo dele, rapaz, só tacar veneno. Eu vou matar as formigas? Não. Eu vou fazer evangelho com elas. E começou a fazer evangelho, as formigas deixaram a horta dele em paz.
Você teria essa paciência? Mas nunca eu teria. Por isso que ele é o Chico. Entendeu? Tá. Mas nesse processo de espiritualidade existem outras partes, né? Como, por exemplo, religiões. Eita! E aí? É a religião uma necessidade de quem busca evoluir? É possível espiritualizar-se sem religião? Sim ou não? Sim. Perfeito. Mas na religião é mais fácil. Porque é uma ferramenta. Por exemplo, se eu botar um parafuso nessa parede, certo? Já estiver bem fixado o parafuso. Cabecinha de fora. Cabecinha do parafuso lá de fora. É possível alguém conseguir desenroscar esse parafuso com os dedos? É ou não é? É. É mais fácil com a chave de fenda? É ou não é? Essa é a ferramenta, essa é a religião. Então, não é que eu precise da religião, mas a religião ajuda. Eu estou falando de todas, viu? Porque eu já vi muita gente sair do espiritismo, se tornar evangélico e evoluir. E alguns que estão no espiritismo, coitado, estacionado. Porque a religião não evolui ninguém. É isso que eu quero que você pegue. Ler o Evangelho segundo o Espiritismo não é garantia de evolução. A garantia está na sua ação, na sua atitude, no exemplo que você vai gerar a partir do que você aprendeu nesses livros maravilhosos. Rapaz, e é difícil você aceitar isso. Porque eu ouço o tempo inteiro espírita dizendo assim, ué, mas eu vou ser espírita toda semana. Aí, mas nunca diz assim, ó, eu estou indo para o centro espírita toda semana e estou começando a perdoar meu vizinho. Nunca diz essa frase. Só diz assim, não, mas eu vou para o centro espírita toda semana. Eu bato o ponto lá, ó. Meus bônus lá em cima estão lá em cima. E o ombro da viúva, que é o que realmente tem peso. O que é o ombro da viúva? É a caridade absolutamente desinteressada, aquela que ninguém está vendo. Aquela que você não anuncia para ninguém. Que você faz, ó, na escuridão do tipo, cara, eu vi aqui meu vizinho que não gosta de mim. Com um negócio aqui do lado de fora e vai começar a chover. Vou botar o negócio dele para dentro para não molhar. Existe caridade maior do que ajudar alguém que não gosta de você? Sem nem que a pessoa peça? E sem nem que ela saiba que foi você que ajudou? Então, é isso que o espírita tem que estar preocupado. E agora eu estou falando da nossa religião. O espírita não tem que estar preocupado se ele sabe decorar da pergunta do livro dos espíritos. Porque isso é besteira. Eu sei algumas, porque de tanto repetir, e algumas específicas que eu uso muito em algumas palestras, a gente acaba aprendendo. 459, que é aquela os espíritos influenciam a gente frequentemente. Muito mais do que a gente pode imaginar. A pergunta 625, qual é o maior exemplo a ser seguido na Terra? Jesus. Então, existem várias perguntas dessas que a gente acaba decorando por hábito. Mas decorar o livro dos espíritos não ajuda ninguém. O que ajuda é você pegar aquela filosofia que está ali e colocar na sua vida. Então, religião não é garantia de nada se você não usar essa religião dentro de si. Tem um ditado que dizem assim, ó, religião é como garrafa. É só garrafa com rótulo diferente. O que importa é o que está dentro. É a sua religiosidade. É a sua espiritualidade. Eu conheço gente muito mais espiritualizada do que vários espíritas famosos. E não são espíritas as pessoas. Não acreditam nem em vida após a morte. Vida após a morte acredita, todo mundo acredita, né? Toda religião acredita. Mas não acredita nem em reencarnação. Rapaz, a própria fé dos católicos e dos protestantes é algo a se admirar. Porque eles acreditam numa coisa completamente abstrata, que não tem nenhum pé de razão, nem de lógica, nem de bom senso. É uma fé tão cega, mas é pura. Mas é cega. Para nós, somos espíritas que buscamos a racionalidade em tudo que a gente faz, a compreensão de bom senso em tudo que a gente diz, é quase impossível acreditar na forma como eles acreditam. Nas coisas, na forma como eles acreditam. Mas ali existe uma fé real. E que a gente precisa respeitar. Eu já vi várias vezes, aconteceu com um pedreiro que trabalhava comigo, eu trabalhei minha vida toda com construção civil, e tinha um pedreiro que trabalhava comigo, e ele
Estava passando uns problemas em casa, ele estava bebendo muito, violento, batia na mulher, nos filhos. E aí a gente orientou ele, rapaz, e o cara era um profissional, sabe? Sabe aquele cara que não faltava, chegava no horário, excelente profissional. E o cara, a gente ficou amigo, né? O cara, venha ao centro espírita pra gente ajudar e tal. Ele ficou vindo, passou uns meses indo, assistia palestra, um rapaz. Ele parou de vir, alguns meses depois. Aí ele disse assim pra mim, aí eu perguntei, rapaz, por que tu não tá vindo mais, rapaz? Sentimos só falta lá na reunião. Não, só Beto, eu tô meio assim, não sei, não entendo muito as coisas que vocês dizem. A pedagogia espírita é muito falha, né? Gente simples tem dificuldade de entender espiritismo. Aí diz assim, aí eu não vou mais não. Tá bom, tem que respeitar, né? Livre-arbítrio. Beleza, meses depois, ele já tinha terminado a obra, eu encontrei com ele na rua, ele vinha andando com a esposa, muito bem vestido, a camisa dentro da calça. A esposa do lado, muito bem vestida. Ela sorridente, nunca tinha visto essa mulher sorrir. E os filhos tudo bonito, né? Tudo cheiroso. Ele tinha uns 6 filhos, mais ou menos. Juro, aquele monte de menino ao redor, né? E eles andando assim. E aí eu não aguentei, parei o carro e fui perguntar. E aí, rapaz, como é que tu tá, cara? Que coisa boa, tô vendo vocês ficar tão bem, sua família bem, que coisa linda. Ah, Roberto, agora eu entreguei minha vida para Jesus. Diz assim, aí a gente soube depois que ele tinha parado de bater na esposa, passou a tratar ela bem, passou a ser mais cuidadoso com os filhos, e tal, e tal, e tal, e tinha se tornado evangélico. Ele disse assim, ó, aquilo era o demônio na minha vida. Olha, estão entendendo o nível de consciência que ele precisa naquele instante reencarnatório dele? Então, naquele instante reencarnatório, a melhor religião para ele era aquela ali. Foi essa religião que transformou ele numa pessoa melhor. Ah, mas o espiritismo é melhor. Para mim. Talvez para você. Mas para ele, não. E para a maioria das pessoas também não. Então, para de encher o saco de quem não vem para o centro espírita. Porque essa pessoa pode ser que consiga essa evolução em outro canto. A gente ia passando agora, eu e a Lu, e a Carol, a gente ia passando, aí a gente viu uma igreja evangélica, né? Cheia de carro. Então, para aquelas pessoas, talvez o processo de espiritualidade seja mais fácil lá. Respeitemos isso. Tudo bem? Porque a gente não entende a forma de pensar de cada um. Então, a nossa função como espírita é compreender que a religião ajuda, desde que, como o Carlos falou, como ferramenta você a usa na sua vida. Se eu tenho o livro de bolo lá e eu não tento fazer, serve de quê? De nada. Evangelho, guarda essa frase, ó. Evangelho, segundo o Espiritismo, é livro de receita. Se você não botar a mão na massa para executar o que está ali, não serve de nada. É só um livro cheio de página que para você não está servindo. Deu para entender? Então, olhe para esses livros da codificação dessa maneira. São ferramentas de evolução. Eu preciso usar. Ah, mas eu não consigo ser. Mas eu vou continuar tentando. Eu vou continuar me esforçando. Eu vou continuar relembrando essas ferramentas a todo instante. Gente, o lugar mais fácil de ser espírita é dentro da casa espírita. O grande desafio está daquela porta para fora. Porque aqui dentro todo mundo é sorridente. Bom dia, seja bem-vindo. Né? Você tem esse mesmo carinho, esse mesmo amor com as pessoas fora daqui? Deveria. Porque senão soa falso. Não é? E aí quem está observando isso não sou eu. Sabe quem é? Os espíritos que estão vendo. Os bons, que se decepcionam, e os obsessores que comemoram. Aí como é falso. Está lá sorridente sem espírito, mas olha como é gente ruim. Isso é ruim, não presta não, vamos continuar com ela. Aí o pessoal diz assim, meus obsessores não me deixam em paz. Não, minha irmã, é tu que não larga deles. Porque a obsessão é um processo de sintonia. Os espíritos têm sintonia com você porque você tem sintonia com eles. Senão eles não estariam com você. Causa e efeito. Para a gente avançar no processo de espiritualização, a gente está já chegando no ser humano, viu? Estão percebendo que tudo isso aqui é externo. São conhecimentos que não são intrínsecos do ser humano.
Tudo bem? São conhecimentos que estão fora de nós. Evolução, religiões, causa e efeito. É importante entender esses processos para que a gente possa também apaziguar a nossa alma. Lembra que eu falei que dentro de nós tem uma parte onde estão nossos defeitos e outra parte onde estão nossas virtudes? Tá. Por que que a gente passa por sofrimento? Vou beber água. Porque a gente é ruim? Não, porque a gente foi ruim. Entenderam? A gente passa por sofrimento hoje porque a gente foi ruim. E por que que eu não tenho as benesses da bondade que eu faço? Vai ter, não agora. Porque tudo é um plantio. E você não planta hoje uma semente de maçã no chão esperando colher maçã amanhã. É? Ok? Então, o que é causa e efeito? O que é causa e efeito, gente? Ação e reação, consequência, né? Do quê? Vou fazer uma pergunta, que é aquela pergunta, perdão, mitológica, né? Que todo mundo faz e nenhuma religião responde, a não ser o Espiritismo. Por que que Deus é tão bom e justo e tem tanta gente sofrendo mais que os outros? Por que que o Roberto é tão bem aparentado? E eu sou meio desprovido. Brincadeira, gente. Eu pareço o Mr. Bean, né? Todo mundo fala isso e eu... Para mim é uma honra, viu? Porque eu adoro ele. Certo? Então vamos lá. Voltando aqui. Por que pessoas sofrem? Por que uma criança de 1 ano e meio tem câncer? 1 ano e meio de idade. Essa criança de 1 ano e meio de idade, ela fez o que para merecer isso? Não, nessa encarnação. Nada. Porque 1 ano e meio de idade você mal sabe falar. Que dirá escolher. Então você não pode escolher. Nem o pobre do livre-arbítrio ele pode ouvir. É óbvio que uma dor igual a essa vem de onde? Lá de trás. Eu não sei como acreditar que Deus... Eu não sei, juro por Deus para vocês. Agora eu vou confessar isso a vocês. Eu não sei como as pessoas acreditam na bondade e justiça de Deus sem acreditar em reencarnação. Eu não sei. Porque, na minha opinião, Deus não é bom se você não acredita em encarnação. Essa é a minha opinião. Faz sentido? Porque, cara, não faz sentido. Criança nascendo... Eu tô falando das crianças porque comove mais. Porque a criança, ela ainda não usou o livre-arbítrio. É fácil você entender, e também faz parte da lei de causa e efeito, uma pessoa que fumou 40 anos tem um efisema pulmonar, um câncer no pulmão. É fácil entender ou não é? É fácil entender. É uma causa com um efeito. Beleza. Mas uma criança tem câncer. Aí eu já ouvi isso das outras religiões. Ó, presta atenção, a resposta que eles dão. Foi o erro dos pais. Rapaz, eu vou dizer, Deus é pior do que eu pensava. Porque, além de ruim, sádico, né, que fica feliz com o nosso sofrimento, ainda castiga a gente para culpar os outros, por causa dos outros. Onde é que isso faz sentido? Imagina, o teu irmão faz um assalto e tu é presa, porque tu é irmã dele. E teu irmão fica solto. Essa é a justiça de Deus para algumas religiões. Rapaz, é muito primitivo. Parece até que esse povo vive nas cavernas. Pensando dessa maneira. Então, é a coisa do castigo, né? Eu prefiro a frase de Bezerra de Menezes, que diz assim, ó, que Deus nos dê força para suportar as provas que nós mesmos causamos para nós. Quer dizer, Deus me dê força para suportar a minha ruindade, o meu erro, a minha ignorância, o sofrimento que eu causei. Me perguntam por que eu sou médico de cura. E eu já respondi isso 1 milhão de vezes. Porque eu fui uma das piores pessoas que eu conheci. Fui. E não olho para esse passado que já vi em várias como é que chama? Não, aquelas terapia de vidas passadas, né? Porque eu já fiz vários processos desses. Vários processos desses de regressão. E eu digo a vocês uma coisa, eu era coisa ruim. Eu era tão ruim que quando eu descobri tudo que eu tinha feito, eu já tinha mais ou menos foi em 2002 os processos de regressão de memória, orientado pelos espíritos, eles que mandaram fazer, eu não queria fazer não.
Mas eu tinha que fazer. Aí eu fiz. 2002, eu tinha 7 anos já de trabalho mediúnico. E aí, os espíritos disseram assim para mim: você precisa, meu filho, para você entender, porque daqui a pouco você vai passar por provas muito difíceis. E se você não entender a causa da sua mediunidade e o motivo de você ter vindo com essa capacidade, você não vai conseguir suportar. Então Deus vai te dar essa ferramenta para tu aguentar firme. Aí eu comecei a fazer essas regressões. Gente, não é bom não. Eu vou explicar por quê. Evolução é um processo contínuo para todo mundo. Ou a gente estagna ou continua evoluindo, mas nunca retrocede. Conclusão. O resumo da nossa evolução sempre é uma linha reta apontando para cima. Às vezes ela é uma linha quase paralela, né, ao gráfico, mas às vezes ela é uma linha assim, como Paulo de Tarso, por exemplo. Tudo bem? Tá, a gente tá momento aqui no meio, né? Aí o que acontece? Nós estamos aqui, aí toda a vida, aí tá aqui você hoje. Você é a melhor versão que já existiu de você. Sabia disso? Pois é. Toda vez que você olha para trás, adivinha? Você está pior, porque você vem num processo evolutivo. Então toda vida que eu olho para trás, eu me vejo pior. E quanto mais para trás eu olho, pior fica. Gente, teve uma dessas regressões que quase me traumatiza. De tão ruim que eu me percebi. Mas aí eu tive uma sacada assim genial quando eu fiz esses processos. Eu disse assim: esse foi eu. Esse não sou eu. Esse foi eu. Mas eu hoje, com o que eu sei de espiritismo, já tinha lido toda a codificação, já tinha lido toda a coisa de André Luiz, tinha lido tudo. Estava pronto para aquele momento. Eu disse assim: eu vou ser diferente. E agora muito mais motivado, porque daqui para frente eu não desisto mais. Pode acontecer o que acontecer. Rapaz, em 2009, a Pia cantou. 7 anos depois. Mas cantou com vontade. Que eu pensei em desistir. Nesse dia eu pensei. Mas eu voltei atrás e não desisti. Disse assim: não, daqui para frente pode me trucidar. Eu continuo até o fim. Gente, eu já fui acusado de tudo que vocês podem imaginar. Tudo. E todas as acusações que eu fui, graças a Deus, e agora eu vou me reportar a Chico Xavier, todas eram mentirosas. E todas eu fico em paz com a minha consciência. Apesar dos meus ouvidos ouvirem cada absurdo a meu respeito. De pessoas que não fazem ideia de quem eu sou. E outras até de pessoas que fazem parte da minha vida e por fazer parte da minha vida se utilizam disso para me prejudicar. E aconteceu demais. 1, 2, 10, 15, 200. Isso é mais cansativo do que viajar, carregar mala, levar livro. É muito cansativo. Mas a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo a suportar. Porque a gente entende que isso também faz parte da causa. Um dia eu olhei para a Carol, estava com a Carol, e ela disse uma coisa lá, e eu falei para ela assim: não, mas isso está acontecendo, eu mereço. Aí a Carol falou assim: não, meu amor, você não merece não, porque do que estão lhe acusando, você não fez. Eu falei: eu sei, mas eu mereço a acusação. Mesmo falsa. Deu para entender? Porque eu devo ter feito isso lá atrás. E hoje estão me acusando porque na época eu fiz e ninguém soube. E hoje estão me acusando de forma mentirosa. Benefícios pagos com ingratidão. É isso que eu preciso agora. Aprender a ser grato. Até aos obsessores. E eu sou extremamente grato a eles, viu? Os meus maiores amigos. São meus companheiros que nunca me abandonam. Gosto deles. Não estou brincando, não. A gente não trata bem os obsessores do outro, numa média única? É ou não é? Por que eu não vou tratar bem os meus? Deus confiou eles a mim. Eles estão comigo para que eu cuide deles. Eles passam a semana toda perturbando, mas quando eu vou ler evangelho, eles têm que vir. Aí eu perturbo eles. Aí eles, né? Aí eles, alguns querem ir embora, não, vá não, fique. Fique aqui. Todo mundo no carro, o carro chega, vai, ó. Pesado de obsessor. Isso mesmo. Normal. Então, compreenda causa e efeito para entender espiritualidade. A lei de causa e efeito, ela é da sua vida, ela não é da sua encarnação. Não confunda vida e encarnação. Vida é desde o dia que a gente foi criado por Deus até hoje. Isso é a nossa vida. Encarnação é esse momento atual de que vai durar o quê? 70, 80, 90 anos, 100 em algumas exceções. Isso é a nossa
encarnação. Por isso que quando os católicos dizem assim, nós só temos uma vida, no fundo, eles estão falando a verdade. A vida a gente só tem uma. Porque se você ficar nessa história, não, essa encarnação foi boa, na outra eu vou ser ruim. A outra foi ruim. Não, no processo evolutivo isso não faz sentido. Não faz sentido você aprender uma coisa e conscientemente querer desaprender. Moralmente falando, não faz nenhum sentido. Porque você vê os benefícios da bondade que você fez. Você não vai abrir mão disso. Entendeu? Então vamos lá. Escolha, né? Livre-arbítrio. Também está na sua frente. Você é livre para escolher. Mas cuidado com as suas escolhas. Paulo tem uma frase, né? Eu posso... Como é que é aquela frase de Paulo que fala sobre livre-arbítrio? Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Você pode fazer qualquer coisa, mas você tem que ter cuidado se o que você está fazendo não está manchando a sua ética, a sua moral, a sua conduta, a ética espírita. Por exemplo, eu sou médium. Eu, como médium, e por ser espírita, o espiritismo me diz que eu não posso cobrar mediunidade. Tá correto? Tá. Sim ou não? Sim. Tá. Mas esse livro que eu estou lançando, ele não é de espírito. Ele não é mediúnico. Ele é meu. De acordo com o espiritismo, eu poderia ficar com ele. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele não pertence a mim? Ele não é consequência dos meus estudos, do meu trabalho, do meu esforço? Você não tem noção do trabalho que dá para escrever um livro. Mas por que mesmo assim eu coloco para doação? Eu não fico com nada desses livros. Porque confundiria as pessoas, porque eu sou médium. Seria a mesma coisa do Chico Xavier escrever um livro dele, de memórias, por exemplo. Esse livro ele podia ficar com dinheiro, concorda? Se ele escrevesse o livro dele, e perguntaram isso a ele uma vez, Chico, você teria condição de escrever um livro? Ele falou, sim. O meu convívio com todos esses espíritos literados, esses espíritos inteligentes, nossa, melhorou muito meu vocabulário, minha forma de pensar, meu pensamento melhorou, evoluiu muito. Aí diz assim, você pensa em escrever um livro? Não. Por quê? Porque confundiria. Então, para não ter confusão para mim, ou para os outros, o que é que eu faço? Os livros pertencem ao Instituto. Eu faço e passo direitos autorais. Deu para entender? Então, eu uso o meu livre-arbítrio da forma como me convir. Eu uso o meu livre-arbítrio para tomar decisões na minha vida. Mas o meu livre-arbítrio gera consequências. Nós somos livres até certo ponto. Por isso a gente tem que ter responsabilidade. Até determinado ponto. Então, como é que o livre-arbítrio pode acelerar ou ajudar você no seu processo de espiritualidade, de espiritualização? Muito simples. Foco em Jesus. Mensagem de hoje aqui, ó. Ou a gente bota foco em Jesus agora ou não dá mais tempo. Essa encarnação, para a maioria, já passou da metade. Não dá mais para dizer assim, não, daqui a 20 anos eu sigo Jesus. Daqui a 30 anos eu vou me espiritualizar. Quando eu me aposentar, tem gente que é muito assim, né? Quando eu ganhar na loteria, eu ajudo os outros. Porque o pessoal está sempre condicionando dinheiro, a caridade é dinheiro. Que absurdo. Não tem caridade maior do que perdoar alguém. Do que ter um pouco mais de paciência no trânsito. Evita um monte de coisa. Você ajudar, socorrer alguém que está doente. Falar, você está doente, fulano. Aqui as pessoas vivem de uma forma muito separada. No Brasil a gente é mais junto, né? Aqui, até pelo modelo do americano, né? Que eles são mais isolados, né? Então, cara, o fulano está doente. Fulano, é o seguinte, eu vou deixar meu telefone aqui ligado do lado da minha cama. Se tu piorar, apesar de alguma ajuda, me liga que eu vou ir te buscar. A gente vai para o hospital. Rapaz, isso é assim... É o mínimo que um cristão faria. Né? Então, livre-arbítrio é a sua capacidade de escolher.
Espero que você escolha bem. Vamos entrar agora dentro do ser humano. Isso é o que significa... São sinônimos. Caridade e evolução. São sinônimos. Espiritualidade e caridade. Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lembra tudo isso aqui, ó? Causa e efeito, livre-arbítrio, religião. Joga tudo fora. Se tu fizer caridade, dá tudo certo. Simples assim. Acabou. Roberto, tu tá resumindo isso muito fácil. É porque é simples. Não tem o que complicar. Os espíritos é que complica. Se você for caridoso, agora tem que ser caridoso? Caridoso. A caridade é o amor mais sublime que há. A caridade é o amor em atividade. Em relação a você mesmo, em relação ao outro. Você consegue ser caridoso com o outro, mas você está conseguindo ser com você? Porque se a caridade não for intrínseca a você, ela não é real. Na hora que você tiver a primeira decepção, na hora que você tiver a primeira negativa, você vai recuar da caridade. Porque ela não é de dentro. Uma vez a gente estava distribuindo sopa lá em Fortaleza, e um dos trabalhadores falou assim para mim, era um recém-voluntário. Nossa, impressionante, esse pessoal é muito grosseiro, esse pessoal que recebe a sopa. Nossa, nem dizem nem obrigado. Eu virei para ele e falei assim, se você está aqui, esperando por obrigado, vá embora e não volte nunca mais. A caridade só faz sentido quando ela é absolutamente desinteressada. Senão é mentira, é boa ação. Boa ação todo mundo faz, até o Luciano Huck faz com o helicóptero filmando. Aí começou bom. Quem tá pagando é a Globo. Eu tô falando isso porque do exemplo a gente vê na televisão esse povo caridoso. Peraí, gente. Estão brincando com a palavra caridade. Vamos ter respeito. É que nem chamar ciúme de amor. Ah, eu amo fulano, por isso que eu tenho ciúme. Não, você tem ciúme porque você é possessivo. Você tem ciúme porque você tem uma doença chamada possessão. Você é uma pessoa medrosa, insegura, e transfere a sua insegurança para essa posse. E quando a pessoa se afasta de você e você não a controla, você quer controlar, e você tem medo, e você é ciumento. Tem nada a ver com amor. Ciúme é um defeito moral. Ah, filha, eu estou tão orgulhoso de você. Não, você está feliz pela conquista do seu filho. Orgulho é defeito moral. A gente passou a usar essas palavras assim, ó. Ah, não, lógico que eu tenho ciúme, porque eu amo a minha mulher. Eu amo a minha mulher? Claro que eu amo primeiro a mim. Porque se eu não for caridoso comigo primeiro, eu vou ter uma vida do inferno. Aí se ela se encaixa na caridade que eu tenho por mim, aí dá certo como casal. Minha esposa sabe disso, ela repete para quem... Eu repito isso o tempo todo em palestra e ela já ouviu isso 1 milhão de vezes. Eu estou com ela porque eu amo a mim primeiro. E porque eu me amo, e a presença dela me faz tão bem, eu escolhi, livre-arbítrio, que ela faça parte da minha vida. E ela deve sentir o mesmo, porque ela também escolheu que eu fizesse parte da vida dela. Então ela respeitou meu livre-arbítrio, meu desejo de ficar com ela, e eu respeito dela de querer ficar comigo. Isso chama-se respeito. A minha mulher sabe mais as minhas senhas, todas, do que eu. Aí eu pergunto a ela, amor, abre aqui o WhatsApp, eu não estou conseguindo. Ela que sabe a senha. Então, a caridade é o que importa. Se você não entendeu nada dessa palestra até agora, não tem problema. Faça isso aqui, que o resto está certo. Roberto, é porque eu não gosto de ser espírita. Não venha! Mas vai fazer o bem. Porque é isso que salva. Palavra do Senhor, Allan Kardec. Fora da caridade na salvação. Na verdade, tirada do texto de Paulo, né? Mas foi o que ele usou como lema do Espiritismo. Conclusão. Assistiu uma palestra, você não melhora em nada na caridade, essa palestra não serviu de porcaria nenhuma. Ou, se ela lhe tornar uma pessoa mais caridosa, aí a palestra é boa. Mais caridosa com quem? Com a sociedade, com teus amigos, com a tua família, com teus filhos, contigo mesmo. Porque a caridade, como tudo daqui para frente, ela está dentro do ser humano. Se não tiver, não é real. Gente, só existe amor
baseada em amor próprio. Se você não ama, você começa a transferir os seus traumas para os outros. Você começa a transferir nas suas relações os seus medos, as suas inseguranças, como faz um ciumento. Porque você não tem amor próprio. Ué, como é que eu posso dar para você alho se eu só tenho bugalhos? Como é que eu posso doar alguma coisa que eu não tenho em mim? O amor próprio é tão fundamental que Jesus falou, ó, amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo. O amor como a ti mesmo significa o seguinte, o amor próprio está intrínseco em amar o próximo. Sem ele, nem a Deus você consegue amar. É a falta de amor próprio que gera o suicídio. A pessoa está perdida porque ela não sabe que ela tem que amar a ela. Ela acha que ela tem que buscar alguma coisa fora. Que ela vai se preencher com alguma coisa de fora, com um vídeo na internet, com sei lá o quê. As vidas hoje se tornaram tão vazias porque as pessoas não aprenderam a amar a si mesmas. Elas não estão sendo treinadas a isso. E é um problema, viu? Ainda dentro do ser humano. Esse capítulo foi um dos que eu mais gostei de escrever no livro. Busca de si. Nossa, gente, como é difícil a gente se ver, se olhar, se encontrar. Eu tive que fazer um processo terapêutico. Eu já era espírita. Foi em 2013 que eu comecei o processo terapêutico. Eu já era espírita há 18, não, 95 para 13, 18 anos, né? Eu já era espírita há 10 anos atrás. Eu já era espírita há 18 anos e estava perdido. Como é que pode? Não é estranho? Ué, você não é espírita? Sou. Você não conhece o mapa? Conheço. Você não sabe o que tem que fazer? Sei. Mas não estou conseguindo. Está faltando força, está faltando motivação, está faltando... Estava faltando nada disso. Sabe o que faltava? Eu encontrar a mim. Porque quando você olha para dentro de si, você vê os seus defeitos assim, é por isso que eu não estou conseguindo. Ué, mas eu tenho uma virtude que contrapõe esse defeito. Tá aqui a resposta. Isso só é possível se você se conhece. Por que o piloto pousa sem medo? Porque ele conhece o que está fazendo. Se você não conhecer a você mesmo, você não tem como se comandar com segurança. E aí você vai se perder nos pensamentos, nas atitudes. Vai fazer coisas que você critica nos outros. Vai fazer coisa, olha que coisa mais maluca, que você não quer fazer. Cara, eu decidi, eu não vou mais fazer isso. E faz de novo. Por quê? Porque essa pessoa não se conhece. Ela não sabe que dentro dela tem uma parte negativa, extremamente poderosa, que vai levar ela para o erro, mesmo quando ela decide não ir. E por ela não reconhecer essa parte, ela continua viajando com metade do trem de pouso quebrado. Aí não tem jeito, vai pousar de barriga. Então, busca de si. Há 10 anos atrás, né? Há exato 8 anos atrás, eu escrevi o livro. Durante a minha terapia, o meu processo terapêutico durou 3 anos. Comecei em 2013, foi até 2016. Em 2015 eu lancei meu livro, Cirurgia Espiritual. Quando eu comecei a terapia, eu nunca tinha pensado na vida em escrever um livro. Nunca. A minha filha que deu a ideia. Minha filha, que hoje tem 16 anos, ela tinha 8 na época. Pai, por que tu não... Eu vejo tu lendo o livro toda hora, por que tu não escreve um livro? Eu não sabia o que responder a ela. Já com 20 anos de média de idade. Aí eu escrevi. Mas onde eu achei a motivação? Adivinha? No processo terapêutico. Eu vi falando isso no Centro Espírita. Gente, vou fazer terapia. Tá vindo ao Centro Espírita? Tá tomando passe? Água frutificada? Massa! Meu irmão, parabéns. Mas vá fazer terapia? Vá fazer terapia. Vá fazer terapia. Você precisa conhecer você. Se você não souber o que tem dentro de você, você vai viver nesse limbo, nessa incerteza, nessa, meu Deus, como é que eu vou reagir amanhã? Será que amanhã eu vou ter motivação ou não? Será que amanhã eu ainda vou ser espírita? Será que não sei o quê? E essas incertezas vão te consumir. Porque você não sabe quem você é. É possível. Eu trabalho com construção. Vê se faz sentido a minha pergunta, a minha lógica.
Uma casa que foi construída, planejada e calculada para receber 2 andares. Pensa num prédio. Um prédio de 4 andares, tá? Esse prédio teve um cálculo estrutural para poder aguentar o peso desse prédio, tudo bem? Tá. Eu sou o dono do prédio. Aí imagina que amanhã, eu diz assim, rapaz, quer saber? Eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou construir mais 4 andares em cima desses 4. Isso vai dar certo? Por que não vai? Porque não tem base. Porque você não pode fazer isso sem preparar o terreno. Vocês têm se preparado para as dificuldades da vida? Vocês conhecem o próprio terreno? Vocês sabem qual é o fundamento de vocês? Que eu estou chamando aqui de alicerce? Então não adianta erguer coisas em cima se você não conhece. Vai tudo desmoronar. Quer uma sugestão? Para tudo. E olha para dentro de ti. Dá um tempo. Peraí. Eu tô feliz? Mais ou menos. Então tá feliz pra caramba. Sabe por quê? Porque felicidade não é desse mundo. Feliz mesmo nós vamos ser na espiritualidade. Quando a gente colher os frutos das coisas boas que a gente faz agora. Não espere colher nada bom agora. Se colher agora é porque não vai receber na espiritualidade. Quem que quer isso? Eu não quero. Então, só manda as ruins. Só manda as expiações. Só manda as provações, que a gente aguenta. Então, buscar a si mesmo é entender a si, compreender a si. Eu era muito relutante em fazer terapia porque eu achava que o terapeuta ia ficar me dando conselho. Eu odeio essa possibilidade. Eu não queria uma pessoa dizendo para mim o que eu tinha que fazer. Eu só faço aquilo que a minha consciência manda. Até eu já tinha mais de 1 ano e meio de terapia. Estava mais ou menos na metade dos 3 anos. Aí ela chegou e me deu o primeiro conselho. Aí eu disse assim, tá vendo? Eu sabia que ia ter conselho. Ela falou assim, Roberto, posso dar um conselho? Eu falei, pode. Quando você estacionar seu carro, não põe atrás daquele carro branco, não, que é do médico que está aqui em cima, e você prendeu ele da última sessão, 40 minutos. Então, põe sempre atrás do meu, sabe qual é o meu carro? Sei. Pois estaciona sempre atrás do meu, porque a gente só sai se for junto. Faz sentido. Pronto, foi o único conselho que ela me deu. Esta mulher nunca tocou em nenhum ponto meu assim, disse assim, ó, eu acho que você devia fazer isso. Nunca. Gente, vão fazer terapia. Por que, Roberto, tu está insistindo nisso? Porque você precisa se conhecer. E às vezes sozinho não é tão fácil. Com orientação profissional é mais fácil. Um profissional está ali do outro lado te ajudando a que você se reconheça. Você se entenda, se compreenda, entenda suas reações. Coisas que nem você consegue compreender, mesmo sendo vindo de você. Moralidade e renúncia. Botei os dois juntos. No nosso livro de espiritualidade, moralidade e renúncia são 2 capítulos separados. Mas eu botei os dois juntos para falar, porque um tem muito a ver com o outro. Sempre que você... Faz o seguinte, ó, vamos fazer um exercício aqui. Fecha os olhos e pensa numa pessoa que, na tua opinião, encarnada ou desencarnada, não interessa, é uma pessoa extremamente espiritualizada. Pensa aí nessa pessoa. Pensa na imagem dela. Pensa numa frase que ela falou, ou num exemplo que ela deu, ou num ato de bondade que ela cometeu, sei lá. Qualquer coisa. Pensa numa pessoa só. Pensa só nela, nessa pessoa. Ok. Abra os olhos. Eu vou perguntar e vocês vão me responder se sim ou se não. Eu não sei quem vocês pensaram. Essa pessoa que você pensou é ou não é recheada? Recheada. Muita quantidade. Certo? De qualidades morais. Sim ou não? Espiritualidade tem tudo a ver com qualidade moral. O evangelho com o espiritismo é um mapa de qualidade moral. Lá tem tudo que precisa saber sobre o cristianismo. Que não tem lá é porque não precisa. Ontem me fizeram uma pergunta na palestra que eu estava dando, que dizer das últimas palavras de Jesus. Eu falei, olha, como isso não está no evangelho com o espiritismo, eu não vou nem comentar. Até mesmo porque dos 4 evangelhos, aceitos na Bíblia, só 3 deles citaram as últimas palavras de Jesus. Um disse, Senhor, por que me abandonaste? Eu não acredito que Jesus tenha dito isso.
Nunca acreditei nessa frase. Um outro evangelista disse que Jesus disse assim, onde estão os outros? Por que me abandonaram? É isso? Acho que foi isso. E o outro falou assim, Pai, perdoa que ele não sabe o que faz. As últimas palavras de Jesus. E o outro evangelista disse que Jesus não disse nada. Jesus estava na cruz e morreu. Qual dos 4 é o verdadeiro? Escolha aquele que lhe aprovê melhor. Sabe qual foi que o evangelho segundo o Espiritismo escolheu? Nenhum, porque não importa. Eu não quero saber o que Jesus disse na hora de morrer, eu quero saber o que ele disse quando estava vivo. Enquanto ele esteve encarnado pregando, isso me importa. As bem-aventuranças me importam. Perdão me importa. Isso está no evangelho. Aí eu disse assim, na resposta que eu dei, eu disse assim, e a Via Crucis de Jesus? E a virgindade de Maria? Onde é que está no evangelho segundo o Espiritismo? Por quê? Por que não tem? Porque não importa. Eu sei que é duro ouvir essas coisas, ainda mais quando chegar a Páscoa, todo mundo vê aqueles filmes de Jesus sendo crucificado, quantas vezes ele caiu, quantas vezes deram água para ele. Gente, isso não interessa. Jesus morreu mesmo na cruz, não morreu. Isso não importa. Não importa que não está no Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que o nome do Evangelho não é o Espiritismo segundo o Evangelho. O nome do livro chama-se O Evangelho segundo o Espiritismo. O que é que importa para o Espiritismo? Moralidade. E é de Jesus que eles tiraram a moralidade todinha do Evangelho segundo o Espiritismo. Eles podiam ter tirado de outra pessoa. Tem muitas boas pessoas morais. Por exemplo, Buda tinha uma moralidade altíssima também. E nós podíamos ser espírita budista. Mas por que Jesus foi o escolhido por Kardec? Simples, por causa da pergunta 625 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos veio antes do Evangelho? Faz aí a cronologia. Qual o maior modelo e exemplo da humanidade? Jesus. Nessa hora, nessa resposta, o Espiritismo se tornou cristão. E tem muito espírita que não sabe disso. Porque o Espiritismo ele não tem a ver com a religião em si. Ele tem a ver com isso aqui. Com a moralidade. E, meu amigo, para você se espiritualizar, sem renúncia é impossível. Renunciar a quê, Roberto? Vou voltar para a tua mensagem. Como espiritualizar se você se agarrar com o que é material? Se as coisas mais importantes da sua vida forem seu carro, sua casa, né? Eu entendo quando você fala o seu lar. Seu lar eu entendo. O lar eu concordo. O lar é um local extremamente importante. Concordam? O que é o lar? O lar é onde a família está reunida. Não é a casa em si. Tanto é que se você mudar de casa, o lar vai junto, não é não? Pronto. Então, o lar é sagrado. Agora, se vocês se agarrarem a casa, carro, coisa material, dinheiro no banco, sei lá o que. Ah, Roberto, mas eu preciso cuidar da minha aposentadoria. Eu acho também que você tem que cuidar. Mas você não pode esquecer da sua espiritualidade, porque você vai cuidar da sua parte material. Eu mesmo tive que passar por um processo assim. De me desprender de muita coisa, de renunciar a muita coisa material para ter a vida espiritual que eu tenho, para estar nesse nível de trabalho que está espiritual. Então, é necessário para o processo espiritual o acréscimo de moralidade e a consequente renúncia. Quantas festas Chico Xavier foi convidado? Alguém manda para mim a foto do Chico Xavier no camarote da Brahma. Porque tem muito médium que vai para o camarote da Brahma. Você sabiam? Tem médium que é assim com a celebridade, ó. Tô falando sério, viu? Tem foto de médium, famoso no Brasil, com um copo de uísque na mão, agarrado com celebridade no camarote da Brahma. Na Marquês de Sapucaí. Gente, eu não tô brincando. Eu queria estar, é tão ridículo, que dá vontade de estar mentindo, mas não tô. Eu já vi a foto. Então, renúncia, meu tio. Renuncia agora que vai por mim. Tu já pensou como estaria André Luiz se ele tivesse renunciado à bebida e ao cigarro? A pessoa boa que ele era? Tu acha que ele estava lá? Tu acha que ele tinha passado por umbral? Sério, diga. Claro que não. O que faltava dele era autoconhecimento e amor por ele mesmo. Porque amar os outros ele já conseguia, ele já ajudava muita gente. Moralidade e renúncia. E por último, né, para terminar nossa abordagem,
Paz interior. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou a pessoa que eu conheço, pode ser que haja outros, que mais tem paz interior sou eu. Juro por Deus. Não significa que eu não tenho problema. Desculpa. Não significa que eu não tenho dificuldade, que eu não passo por aperreio, que eu não passo decepção. Eu passo tudo isso. Mas no final do dia eu estou em paz. Por quê? Porque eu fiz o meu melhor, eu renunciei, eu fiz as melhores escolhas que eu podia, eu tentei agir o máximo de caridade possível. Eu conheço a mim mesmo para dizer não ou sim. É mais fácil tomar essa decisão quando você se conhece. Isso aqui, daqui para cá, gente, é a nossa base. Sem isso aqui, a gente não tem motivo. Apesar de saber que na Terra não tem felicidade real, porque a felicidade real é algo que a gente não sabe o que é um sabor de sorvete que a gente nunca experimentou. A gente tem uma felicidadezinha assim, bem provisória, assim, bem pequenininha, comparada à verdadeira felicidade, dizem os espíritos. E eu acredito neles. Mas a paz interior é possível sentir. Essa eu sinto todo dia. Tu acredita? Todo dia. Quando eu sair daqui, tenho certeza, eu vou fazer uma autorreflexão. Como foi a palestra? Estou dentro de mim. Deu o meu melhor? Se alguma das respostas que eu começar a dar forem não, eu não vou sentir isso aqui, não. Aí eu não entendo as pessoas não darem o melhor. Para mim é difícil entender. Você tem a paciência dentro de você, use. Você tem a caridade dentro de você, use. Você tem um perdão dentro de você, use. Roberto, consegue usar sempre? Não. Mas como eu me conheço, e busco me conhecer cada vez mais, e conheço os meus defeitos, eu entendo também, porque eu tenho que ter caridade comigo, lembra? Eu entendo que eu tenho defeitos, então eu não posso exigir de mim perfeição. Porque se eu só sentir paz quando eu for perfeito, estou ferrado. Mas eu posso fazer uma autoanálise, perceber que a palestra não foi boa em algum aspecto, me arrepender e melhorar para a próxima vez. E aí eu me sinto em paz. Roberto, é possível sentir paz na Terra? Garanto a você, é totalmente possível. Mas tem um preço. Uma vez eu estava na França, fazendo a palestra da cirurgia espiritual, e a gente fala nessa hora que, na época até era 45 dias a bebida alcoólica, não era 30, era 45. Aí eu falei, 45 dias sem bebida, sem fumar. Aí a mulher se levantou a mão e falou assim, olha, eu não vou parar de beber não. Aí eu falei, é o que a senhora quer para a senhora? É. Então a senhora tem todo o meu apoio, não pode beber não. Mas eu posso lhe pedir uma coisa? Diga, não faça a cirurgia não. Porque não vai adiantar. Não, mas é porque isso é uma besteira, que não sei o que. Assim, a pessoa pode achar besteira, mas para mim não é. Sabe por que eu acho que não é? Porque, olha só, se eu achasse besteira, eu não tinha parado de beber também. E eu só tô aqui lhe pedindo para parar de beber 45 dias, porque eu parei há 26 anos atrás. Atravessei o oceano. Cheguei aqui na França, peguei 2 horas e meia de carro, até chegar aqui no local da cirurgia. Para ele dizer assim, ó, para sua saúde, não é para mim não, para sua saúde, para que a cirurgia funcione, a senhora tem que parar de beber por 45 dias. Mas eu entendo que a senhora não quer. Portanto, eu lhe peço, por favor, em respeito ao que eu faço, não faça a cirurgia. Ela sentou e fez. Porque eu não vou mandar a mulher parar de beber se eu bebesse. Não estou criticando quem bebe não, viu gente? Eu estou só dizendo o seguinte. Escolher o que eu escolhi. Pela lei de causa e efeito que eu passei. Então, vem, tá tudo interligado? Escolher o que eu escolhi pela causa e efeito que eu passei. O meu livre-arbítrio. A caridade que eu sei que é a única forma mesmo de salvar. Eu olho para dentro de mim, faço uma autoanálise. Descubro o que é de moral e de imoral dentro de mim. Ajudo um a se melhorar e o outro eu tento fortalecer. E renunciar a um bocado de porcaria. Quando eu faço isso, aí sim eu posso, mais uma vez, e sentir isso aqui.
Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou uma das pessoas mais felizes que eu conheço. Mas não quer dizer que minha vida é fácil. Ok? Então, quando eu escrevi esse livro, que eu repasso para frente, né? Porque ele é uma ferramenta. Olha, a ideia desse livro é unir todos esses assuntos. E foi isso que a gente fez. Na verdade, não são só 7 capítulos. 8 capítulos, mas são 15 capítulos. São 13 capítulos convencionais e 2 capítulos são participações especiais. Teve o nosso coordenador da França, que é o David, que ele é um inglês, mas ele mora na França há 20 anos. E ele é o coordenador do nosso trabalho na França, ele ajuda a gente também na Bélgica, na Holanda e na Inglaterra. E o David, ele participou do livro com a gente. Eu pedi para ele me enviar 10 perguntas. Sabe o que é que eu queria? Eu queria uma visão diferente, assim, sabe? Mais... Até porque vocês sabem disso, vocês convivem com o americano, né? A nossa, oh meu Deus, cultura, não é nem cultura, é tipo isso. As nossas culturas são bem diferentes. A nossa abordagem sobre esses assuntos também é bem diferente, né? O nosso ponto de vista sobre esses assuntos são diferentes. Eu queria um ponto de vista diferente. Aí eu convidei ele e uma moça que é a coordenadora do nosso trabalho no norte da Dinamarca, que é a Dort. Aí foram os dois que fizeram cada um 10 perguntas e estão no livro também. Essas são as 20 últimas perguntas do livro, feita por eles dois. Tá? Então vocês vão ver lá outros capítulos. Se eu não me engano... tá aqui. Esse slide, esse sim mostra todos os capítulos do livro Espiritualidade. Né? Alguns a gente já falou aqui, né? Evolução, religiões, causa e efeito, livre-arbítrio. O livro é um livro de perguntas e respostas 100%, igual aquele de mediunidade, tá? Tanto é que eles fazem parte da mesma série, chamando série O que eu digo, o que eu penso. Tudo bem? Então, essa série, tem um capítulo sobre Jesus, um sobre mediunidade e evolução. A mediunidade é uma ferramenta de espiritualidade. Eu vejo muito médium negar a mediunidade porque está sofrendo com a mediunidade. É exatamente por isso que ele está sofrendo, porque está negando. Na hora que ele assume a mediunidade, cuida da mediunidade, a mediunidade passa a ser um acessório de evolução. Entendeu? E as pessoas às vezes não entendem isso. Medicina e espiritualidade. Esse capítulo aconteceu porque o Jefferson Viscardi, que é a pessoa que faz 93 perguntas no livro, o Jefferson, ele agora está fazendo medicina. Ele está no 5º ano de medicina, né? Ano que vem ele vai terminar o curso de medicina. E ele, como ele é a pessoa que faz as perguntas, ele puxou, até mesmo porque nos últimos 5 anos é o que ele mais tem lido, né? É medicina. Ele puxou algumas perguntas da parte evolutiva para a medicina. O desenvolvimento da própria medicina, a evolução da medicina na Terra e outras coisas mais. Ele andou perguntando a evolução dos espíritos médicos em relação às técnicas de cirurgia espiritual na Terra. Todas essas informações vocês vão ter acesso no livro, tá? É muito interessante essa parte, mas é uma parte um pouco mais técnica. Bom, espiritualidade é uma jornada para a vida, todos nós. Então, gente, é para começar hoje e não parar. Nem mesmo quando desencarnar. Mas o valor de quando a gente está aqui é maior. Se você quiser se sentir o próprio André Luiz hoje, não o André Luiz quando desencarnou. O próprio André Luiz hoje é simples. Se espiritualize. Busque Deus. Busque a sua reforma moral. Se melhore. Esses slides, todos eles vão estar ali no computador daqui da casa. Fique à vontade quem quiser pegar. Quem quiser usar. De boa, sério. Falo sem problema nenhum. Fique à vontade, tá, gente? Vai ficar ali à disposição de quem quiser. É só botar um pendrive e pedir pro menino ali que ele transfere para você. Aí tem essas... Ok? Ok. Bom. Acho que o nosso tempo já esgotou, né? Ou não? Esse sim foi, né? Intimidador, viu? Ok. Eu quero agradecer a vocês, agradecer ao Getú por ter aberto esse espaço para a gente apresentar o livro e apresentar esse assunto, na verdade. Eu nem me preocupo tanto com o livro, eu me preocupo com o que você tirou daqui. Isso é o que importa, tá? Faça essa reflexão que já começou na mensagem anterior. Faça essa reflexão
aonde você vai colocar foco da sua espiritualidade? Você precisa fazer isso. Acredite, é uma necessidade humana. O que eu estou falando para vocês, assim, ó, se espiritualize, é a mesma coisa assim, ó, respire, beba água, coma. É a mesma coisa, é a mesma coisa. A vida, imagina o seguinte, ó, a vida inteira de encarnado, sem espiritualidade, sabe o que é que significa? Uma vida completamente desperdiçada do ponto de vista espiritual. Porque não tem evolução. A evolução está na espiritualidade. E na forma como a gente apresenta essa espiritualidade para o mundo. E a forma como a gente também internaliza essa espiritualidade dentro de nós. Porque olha só, a única bagagem que você leva da Terra é o seu eu. Por isso é tão importante conhecer a si mesmo. Porque assim você tem como se melhorar. Ok? Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Eu vou estar ali fora fazendo o autógrafo dos livros, tá? Eu não vou levar livro hoje, todos vão ser assinados hoje, tudo bem? Se você quiser deixar o livro e pegar depois, também não tem problema, porque vai ficar aqui no Getúlio. Nenhum livro desse vai sair aqui do Getúlio, tá? Eles vão ficar aqui, eu vou assinar eles todos hoje aqui, né? Aqui e aí fora. Eu queria fazer um convite a vocês. O pessoal aqui da organização da casa preparou um almoço maravilhoso. E eu vou ficar aqui para almoçar, minha esposa também, a gente vai ficar aqui para almoçar, para conversar um pouquinho também depois da assinatura dos livros. E queria convidar todos vocês para também participarem do almoço. Toda casa espírita, toda instituição, na verdade, ela, ainda mais uma casa espírita, porque a casa espírita, como uma mediunidade, é tudo gratuito. Já parou para pensar? As palestras são gratuitas, os cursos são gratuitos, né? As pessoas fazem grupo de estudo mediúnico, participam de desobsessão, isso não é custeado nada. E aqui, gente, eu não sei se vocês sabem, mas aqui um aluguel nos Estados Unidos ele não é muito barato, vocês sabiam disso? Então eles têm muito, não é só aluguel, claro, né? Então, se vocês entenderam. Eles têm muita despesa, o pessoal daqui da casa, mas eles se mantêm firmes. Gente, essa aqui foi, acho que a única casa de Massachusetts que não fechou na pandemia. Acho que uma das poucas que não fechou. Muita casa fechou durante a pandemia e muitas continuam fechadas. Dessas que fecharam. A maioria continua fechada, infelizmente, as que fecharam. Certo? Mas o pessoal que aguentou firme o negócio, e mesmo sem ter trabalho, não foi fácil. Certo? Então, quando você participa de um almoço, quando você vem, quando você faz uma doação para um bazar, ou quando você participa de alguma atividade da casa, acredite, você está ajudando essa casa a se manter. Tá? A ideia da casa não é ter lucro, a ideia da casa é se manter, para que ela continue existindo. O Getúlio já tem 21 anos, 23 anos de idade, né? 23,5, viu? E a gente tá aqui nessa aqui para poder proteger o Carlos, para que ele não perca mais cabelo. Chegamos tarde. Então, meus amigos, muito obrigado pela paciência de vocês, pelo carinho. Vai ser uma alegria para quando estiver lá assinando os livros, estar um pouquinho com vocês, tá certo? Muito obrigado e nos vemos daqui a pouco.